Olá, muito bom dia! Que benção poder ouvir um devocional desse logo pela manhã, né? Muito bom. Quero dar bom dia a você que está aí assistindo. Eu sei que tem muitas pessoas, já estou aqui, né, ligadinha em quem está participando aqui. E quero falar para você que o tema do programa de hoje vai falar muito ao seu coração. Nesse mês de janeiro, nós estamos pegando alguns programas de todos que a gente teve aqui, assim, a gente selecionou alguns para reprisar de mensagens que falaram muito ao nosso coração e a gente está reprisando essas entrevistas, né? E hoje a gente vai reprisar uma que fala sobre o sofrimento e a graça de Deus. E o sofrimento ele pode ser por algo pequeno, algo grande, catástrofe, mas eu acho que é importante a gente entender, identificar, entender esse sofrimento. E uma das coisas que a entrevista vai falar hoje, que a gente vai reprisar essa entrevista com o reverendo Robert Mota, está fenomenal essa entrevista, é que a gente precisa entender quando o sofrimento é de Deus e quando ele não é de Deus. E eu quero perguntar para você que está aí assistindo se tem algum sofrimento hoje na sua vida. E se tiver, pode parar o que você está fazendo agora, presta atenção, porque o programa de hoje vai falar muito ao seu coração. E vou falar mais. Indica esse link, manda o link para alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus. É sério, essa entrevista está muito boa. E eu vou confessar algo para você. A primeira vez que eu fiz a entrevista, eu não vi o que eu vi na segunda vez que eu assisti, de ontem para hoje. E eu quero assistir a terceira para gravar no meu coração, porque tem ensinamentos preciosos de Deus que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração e também a pessoas que eu tenho certeza que você conhece e que você pode mandar esse link, tá bom? Vamos começar falando, a gente também passou pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, colhendo alguns testemunhos, perguntando se há alguma coisa boa por trás do sofrimento. E eu quero saber de você também aí que está assistindo a gente, o que você acha? Tem alguma coisa boa por trás do sofrimento? Manda aqui que daqui a pouco eu vou ler os comentários, fala de onde você está falando também, que daqui a pouco eu vou ler, mas antes a gente vai ver o que algumas pessoas responderam, se há algo bom atrás do sofrimento. Veja aí. Bom, uma das grandes ferramentas que Deus usa para amadurecer a nossa fé é justamente o sofrimento. Moisés é um grande exemplo disso, fez toda a transformação que aconteceu com ele e na família dele, em todo o povo de Israel, foi justamente por causa do sofrimento, né? Então, é totalmente certo de que Deus usa o sofrimento para amadurecer a gente. Olha, eu tenho certeza que sofrimento, na medida certa, ele serve para a pessoa crescer em todo sentido, emocionalmente, espiritualmente, porque na medicina tem uma lei que fala que tudo aquilo que não te mata te deixa mais forte. Depois que você entra numa, por exemplo, virose, se ela não te matou, ela te deixou mais forte. Você vai ficar com o sistema imunológico já preparado para combater futuros vírus. Então, o sofrimento na vida do cristão serve para crescer na fé, sem dúvida. Olha aí que bênção, tá vendo? Testemunhos, reverendo Ricardo, obrigado pelo seu testemunho, Rangel também falando. É muito bom ouvir, né? E cristãos que entendem essa dor, esse sofrimento. Eu quero ler um salmo que Davi fala, Salmo 142, de 1 a 3, diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Ele repete, né? Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conhecestes a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Ele estava, né, clamando ao Senhor pela angústia que estava no coração dele. E Stanley Jones fala isso, né? Ele fala algo sobre o sofrimento também, que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, nem o sofrimento, nem a doença, nem a tristeza. E para quê? Para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Mas você vai entender muito mais daqui a pouco na entrevista. Eu quero dar bom dia para a Débora, para o Elcio, para a Silvia, para a Vanessa, para o Rogério,
Para Maria Silvelli, que falou cozinhando e ouvindo aí PPTV, bênção em minha vida. Que bom, Maria, muito bom. A Silvia, para quem entende o sofrimento, nos aproxima de Deus. É verdade, você vai ver mais isso na entrevista, Silvia. A Úrsula também falou que também vê assim. E é isso aí, gente, tem muita coisa no programa, eu vou parar de enrolar aqui para a gente ver a entrevista, mas manda o link para alguém, gente. Pensou em alguém agora que está sofrendo? Manda esse link, pede para a pessoa se inscrever no canal, que acaba ajudando a manter essa TV. E para, se você puder parar, presta atenção, se não puder parar, presta atenção do mesmo jeito, tá? Porque tem preciosidade do Senhor reservada para a sua vida nessa manhã, falando sobre o sofrimento e a graça de Deus com essa entrevista com o reverendo Robert Mota. Presta atenção, vamos ver aí. E hoje o nosso tema está interessantíssimo. O tema de hoje é o sofrimento e a graça de Deus. E para falar sobre esse tema tão delicado, nós convidamos o pastor Robert Mota. E o pastor, para quem não conhece, eu acredito que você já conheça ele, porque ele já é de casa aqui, mas para quem não conhece, é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, eu vou apresentar o pastor Robert Mota, Robert Fonseca Mota. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa, formado no Instituto Bíblico Eduardo Lane e no Seminário José Manuel da Conceição, nosso conhecidíssimo JMC. Pós-graduado em Neurociência e Psicologia Aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, esposo da Priscila Souza e pai da Helena e da Laís. Muito bom dia, reverendo. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia, telespectadores. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui. Agora nesse programa, né? Nesse programa é o primeiro. Eu quero dar as boas-vindas a você e dizer que é uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento e falar já para vocês que eu estou sofrendo, porque o Pedro disse que eu vou responder qualquer pergunta. Já estou sofrendo antecipadamente, né? Mas vamos junto, vamos tentar entender o que a Escritura nos ensina a respeito disso. E o Pedro gosta de fazer umas perguntinhas difíceis e as pessoas nos ajudam, porque a gente faz aquelas perguntas lá de dentro, sabe, pastor? Boa de responder. Boa. Quando o convidado é bom, a gente pode jogar as perguntas aí. A gente gosta. Bom, pastor, então vamos começar falando desse tema tão importante, né? Porque todos nós passamos por sofrimento, nosso Senhor passou, né? E eu queria perguntar para o senhor, então, por que o sofrimento é algo tão recorrente nas nossas vidas? Nós sabemos que Gênesis 3 mostra isso para nós, né? Gênesis 3 revela para nós que quando Adão e Eva quiseram ser como Deus, eles desobedeceram aquilo que Deus tinha dado como uma ordem. E por conta disso, né, entrou o pecado no mundo. Esse pecado foi transferido a toda a descendência, né, de Adão e Eva, que somos nós, né, seres humanos. E por conta disso nós passamos a conviver com o sofrimento, com as dores, com as dificuldades da vida. Mas ao mesmo tempo, nós podemos olhar para a Escritura, pois a Escritura de Gênesis a Apocalipse fala sobre o sofrimento, pois a maneira como Deus escolheu aperfeiçoar os seus filhos foi, de fato, estruturá-los no sofrimento, foi lapidá-los no sofrimento. Por isso que o sofrimento é tão recorrente. Ele pode vir de diversas formas, né? O próprio Deus pode mandar as provações para nós. E nós passarmos por sofrimento quando nós não entendemos a maneira correta de responder uma provação. E nós podemos sofrer muito em relação a isso, ou sofrer na esperança de que esse momento Deus está trabalhando, está moldando, está me lapidando para ser cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. É isso que a Escritura me ensina. O sofrimento é uma escola de desenvolvimento para aproximar daquilo que Cristo é, a fim de, juntamente com Ele, eu desfrutar dessa promessa bendita que é a coroa da vida. Então, o sofrimento é recorrente por conta do pecado, mas Deus, por meio da sua graça, manda o seu Filho Jesus para passar pelo sofrimento também, a fim de nos ensinar e mostrar que a graça, a abundância,
há aperfeiçoamento, há propósito em tudo isso. Não é à toa que Stanley Jones falou que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, né? Nem a tristeza, nem a dor, nem a doença, nada é desperdiçado, né? Justamente. Queria saber também, pastor, como então o cristão deve lidar com o sofrimento, já que é algo que a gente vai passar de qualquer jeito? O sofrimento, como a gente disse, ele está no âmago da fé cristã. Ela está presente de forma bem recorrente, né, na vida do crente. Então, isso é o primeiro momento. Eu preciso entender que o sofrimento ele tem um propósito. Mesmo que ele venha de diversas maneiras, seja por uma aprovação que o próprio Deus envia, seja por conta do meu próprio pecado em relação ao eu quero, eu desejo, eu imploro aquilo, esse sofrimento ele pode vir. A maneira como nós respondemos vai mostrar o como eu devo lidar com isso. Se eu entendo que o sofrimento é aperfeiçoamento, então o como me leva a enxergar a necessidade que eu tenho em Deus e a dependência que eu tenho nele e a necessidade que eu preciso de conhecê-lo. Então a primeira coisa para nós entendermos o como é compreendermos as nossas crenças. Porque o sofrimento está muito ligado às nossas crenças, né? Sabe, a filosofia tenta responder por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E quando você pega uma pessoa que está passando por uma luta, você vai ouvir as indagações e você percebe que os porquês está muito ligado a essa ideia da existência. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus me permite passar por isso? Por que Deus não resolve esse problema logo? Né? Por que Deus não me assiste nessa aflição? Por que logo eu que o amo, que o adoro, que o busco, por quê? Por quê? E esses porquês estão totalmente ligados a essa ideia filosófica do porquê que eu estou aqui. Qual é o propósito da minha vida enquanto estou aqui? Para onde eu vou? Então, quando eu volto meus olhos para a Escritura, tento achar nela essas respostas, pois ela é a única que dá essas respostas, isso vai direcionar a minha vida diante do como passar pelo sofrimento. Então, nós podemos entender que esse como tem a ver com a maneira como eu vivo, a maneira como eu me relaciono e a maneira como eu tenho na minha crença ou descrença a respeito do Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso, aquilo que a Escritura nos resume, né? Jesus Cristo resume, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter essa busca pelo Senhor, a fim de que nessa busca eu venha a desenvolver um conhecimento que me agarra, que me leva para mais perto do Senhor e olhar para o Senhor e para o seu sofrimento para também aprender a lidar com as lutas que sobrevêm à minha vida. Então, acho que o como está muito ligado a isso. Muito bom, pastor, muito bom. E o senhor, como né, pós-graduando em neurociência e psicologia, também é interessante, né? Eu acredito que seja curioso também para quem está assistindo saber como, né, que você estudando essa área afirma a suficiência das escrituras, né? Queria perguntar quais as passagens bíblicas, então, e muito legal essa observação, né, do neurocientista, né, falar sobre a Bíblia, sendo que muitas vezes as pessoas pensam o contrário. Mas quais as passagens bíblicas, pastor, que nos ajudam a passar, entender a graça de Deus na hora do sofrimento? Lídia, é muito interessante esse ponto que você colocou, porque muitas das vezes nós fazemos uma dicotomia, uma separação entre a ciência e a fé. A Escritura não faz isso, né? Deus, de fato, capacita os seus para desenvolver uma boa ciência. Infelizmente, nós temos uma má ciência que está dominando o nosso cenário. E aí, ao você falar dessa ideia de nós estarmos aí estudando a neurociência, quando eu parei para pensar, sendo da área do aconselhamento bíblico, eu parei para pensar, por que não? E a ciência? Entender o que eles estão pensando, buscar compreender como a ciência tem trilhado em relação ao problema da alma, para poder buscar a ciência, levá-la para a Escritura, redimindo a ciência para mostrar, olha, o caminho que eles estão estudando
é correto. No entanto, seus pressupostos estão errados quando está sem Deus. Mas quando eu pego tudo isso e levo para Deus e mostro que a célula com as suas diversas, né, partes, ramificações, quando você abre o núcleo lá, você vê um mundo de coisas. Você olha para aquilo, não tem como você deixar de olhar para o Criador, que pensou em todos os detalhes, né? Então, é importante nós não nos separarmos da ciência, mas irmos até a ciência e trazer isso para dentro da Escritura, para mostrar que a Escritura ela tem resposta para tudo isso. E aí nós vamos para os textos bíblicos, né? E tem diversos textos, né? Uma das coisas mais importantes quando você trata uma pessoa que está passando por uma luta é fazê-la decorar versículos, porque os versículos traz a nossa memória, aquilo que a Escritura diz, traz na memória aquilo que me dá esperança. Mas como eu vou trazer algo que eu não tenho, então eu preciso decorar, então é importante. Mas tem bons textos, por exemplo, o Salmo 119. As pessoas olham para o Salmo 119 sempre olhando lá para o lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. O salmista falando muito sobre o prazer de estar diante do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e tudo mais. Mas em diversos momentos o salmista ele está escancarando o coração referente às lutas que ele está passando, às perseguições que ele está passando e a necessidade que ele tem de ter o Senhor lapidando o coração, do Senhor o assistindo em meio ao apelo da sua alma. E ele abre de uma forma maravilhosa o coração. Então o Salmo 119 é um salmo fantástico para a gente poder entender um pouco mais daquilo que nós passamos. Outro texto que eu gosto muito é Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, a galeria da fé. Quando você começa a olhar para aqueles homens, para aquelas mulheres, e ver a história, tudo como se passou, e mesmo não tendo Cristo, mas tendo apenas a promessa de Cristo, tiveram fé. E o texto mostra lá que essa fé é uma fé diferente. Por isso que em Hebreus 12 vai falar que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, né? E essas nuvens de testemunhas são de fato da galeria da fé. É importante nós visitarmos constantemente essa galeria para a gente poder nos ver, né, na necessidade de tomar esses exemplos. E depois o próprio Hebreus 12 vai falar que nós temos essa grande nuvem de testemunha, mas nós temos que nessa carreira, nessa corrida cristã, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. No versículo 3 ele vai falar isso, que é Cristo Jesus. Os salmistas, diversos salmos, o Salmo 22, o salmista diz, porque o Senhor me desamparou. E ele começa a perguntar isso ao Senhor, mas quando você vai no final, você percebe o salmista entendendo o porquê. E ele fala do porquê, mostrando agora que ele, apesar dessas lutas, ele busca a presença do Senhor. Ele deseja a presença do Senhor, ele quer estar diante da presença do Senhor. Romanos 8, acho que Romanos 8 todo, Nossa, né? Você tem os versículos chaves, né? Nossa leve momentânea tribulação, para tempo de glória, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas quando você lê todo o Romanos 8, você vai entendendo a importância da nossa vida através daquele que agora habita em nós, que é o Espírito Santo, conduzindo a nossa história. E assim você tem diversos outros. Jó, acho que o livro de Jó é o livro, né, chave para a gente também tentar entender. Tiago ensina muita coisa a esse respeito. Logo no primeiro capítulo de Tiago, ele vai falar da importância de nós nos alegrarmos nas provações, vai falar que nós temos que obter sabedoria para aprender a tomar as decisões nas provações. Ele vai falar que muitas das vezes o nosso coração está voltado para um ídolo, que é a riqueza, e que nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. E ele vai trabalhando esses conceitos, então é muito importante. Se nós ficarmos aqui, eu vou falar diversos, eu vou tomar muito tempo, mas tem muito texto bíblico. E é tão bom relembrar, né, pastor? E é interessante que assim, ninguém gosta de ouvir notícia ruim, né? Mas a Bíblia é o único lugar onde você vê histórias, né, de pessoas que suplicaram pela graça de Deus e traz uma sensação muito boa. Ela dá um efeito assim que é o único lugar do mundo que a gente pode encontrar esse efeito da graça de Deus, né, de aliviar e trazer esperança e levantar, né? Enfim.
Parece um tema, né? Sexta-feira de manhã, nossa, vamos falar sobre É. sofrimento. Mas Não é? exatamente isso, pra gente ver a graça de Deus, né? E ser grato por isso. Eu quero ler uns comentários aqui, ó. Uhum. A Catiúcia mandou um oi pra Wanda. A Wanda falou que gostou demais da série sobre ira do aconselhamento bíblico com o pastor Robert. 4 episódios, né? Que foram muito legais. Tá tudo no Muito canal. legal. Você que quer assistir. Um bom dia pro Denilson da Igreja Batista Novo Tempo, em Piabetá, Magé. Bom dia para você, Denilson. E o pessoal começou a falar um pouco da enquete também. Disseram aqui, né, que tem problema em casa, com o marido, que não é cristão, está sofrendo com alcoolismo e tal, mas está sofrendo, mas orando, né, confiando em Deus. Amém. A Wanda também falou que glória a Deus que não me sobreveio tentação que não fosse humana. A Alexandra falou que vai orar pela Wanda também, pela outra irmã também. Nosso Senhor tem poder para nos conceder a sua graça, disse a Alexandra. A Catiúcia também está aqui. Bom dia, graça e paz do João Carlos, todo mundo conversando. E é muito legal isso mesmo, a Débora também chegou agora. E eu queria saber, pastor, lendo os comentários aqui também, como é que a gente faz para discernir, né, o que é um sofrimento para a glória de Deus e o que é um sofrimento por conta do pecado, um sofrimento pecaminoso? É importante isso, né? A gente fazer essa separação é muito importante mesmo. O Tiago faz isso. Você entendendo os propósitos, né? Então, o sofrimento para a glória de Deus é um sofrimento que não nos tenta, mas nos aperfeiçoa. Então é diferente, né? Tiago vai falar que Deus a ninguém tenta, né? Então a ideia do sofrimento em Cristo é para nos aperfeiçoar a fim de glorificarmos a Ele. É para a glória dele que nós passamos pelo sofrimento. Acho que isso é muito importante nós entendermos. E muitas vezes, né, como você foi lendo os comentários, eu fiquei aqui pensando que falar sobre sofrimento é muito fácil. É muito fácil. Olhar para a Escritura e falar sobre sofrimento é muito fácil. Agora, quando você se vê sozinho, na escuridão da alma, sofrendo, onde você olha para os lados e você não consegue enxergar ninguém, por mais que tenha pessoas, mas você não consegue ir até elas, aí sim, você vai conseguir compreender o sofrimento. E o sofrimento, ele tem essa perspectiva, né, em Cristo. O sofrimento tem essa perspectiva de nos tornar mais experientes. Romanos 5 vai falar isso, né? Que nós temos que nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação da nossa fé, uma vez, né, confirmada, vai produzir coisas em nós, né? Vai produzir perseverança, experiência, vai produzir esperança. Isso é muito importante, porque nós só vamos entender quem de fato Deus é quando nós nos tornarmos experientes nele. Mas nós só nos tornamos experientes se de fato nós passamos por sofrimento. É interessante isso. Muita gente já está aí na caminhada cristã por muitos anos e às vezes se torna experiente pelo conhecimento que tem, mas não passou por uma grande luta. Mas aquele que às vezes por um pouco tempo nessa caminhada já passou por uma grande luta, se torna muito mais experiente daquele que está mais tempo. Por quê? Porque é aí, no sofrimento, é no desespero da alma, que eu vou entender quem é Deus de fato. Não será apenas um mero conhecimento, mas será de fato vivendo na prática esse relacionamento com o único que agora eu vejo que pode de fato me ajudar, nesse momento que eu me sinto sozinho, desesperado, angustiado, necessitado de ajuda. Então, é assim que nós precisamos ver o sofrimento relacionado à glória de Deus. E outra coisa muito interessante é que quando você vai olhar sofrimento na Escritura, né, voltado para essa ideia do sofrimento em Cristo, você sempre vê que o sofrimento e a glória caminham juntos. Não está separado, né? Sempre caminham juntos. Por exemplo, a nossa leve, momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. Ali seria como se Paulo estivesse colocando na balança, né, o sofrimento e a glória. E a glória, ela pesa tanto a balança, que esse sofrimento se tornou leve, né? É algo muito leve diante desse eterno peso de glória.
Então, toda vez que você vai olhar versículos bíblicos apontando para essa direção do sofrimento, veja, sempre ele mostra a glória, que é aquela que nós esperamos de forma completa ser concretizada em nós. É muito interessante você pensar nessas duas coisas juntas, né? Então, respondendo, né, a pergunta, em relação a Deus, em relação a Cristo, esse teste é um teste da fé, que vai nos aperfeiçoar. Então Deus não tenta. Já o sofrimento pecaminoso, de fato, nos leva à tentação. Satanás tentou fazer isso com Cristo, tentar Cristo, né? Então nós somos levados ao sofrimento pecaminoso por conta das tentações e a aceitação dessa tentação e querer viver através daquilo que eu sou tentado, né? Adão e Eva, né, aceitaram essa tentação, né? E nós vemos diversos outros exemplos bíblicos também. Então, a diferença é que em Deus o sofrimento é para glorificar o nome dele. Fora dele, o sofrimento é fazer com que você viva o desejo do coração, que é fazer a sua vontade, que é de fato alimentar aquilo que você tanto quer, tanto deseja, e que muitas das vezes está escondidinho ali. Mas quando alguém oferece um banquete, você vai lá e se deleita nesse banquete. Então a grande diferença é essa. Um é para a glória, outro é para a perdição. Então é importante essa diferença mesmo. E essa consequência de satisfazer a vontade do nosso coração traz tristeza, traz perda, né? Traz prejuízo. A outra não, né? Ô pastor, e o nosso modelo de vitória e sofrimento, claro, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quais os passos práticos que a gente pode ter para lidar como Cristo lidou? Eu acho que o prático sempre é mais importante, né? Eu acho que principalmente nesses programas as pessoas ficam esperando não só o conteúdo que vai ser passado, mas agora eu preciso saber o que eu vou fazer, né? Eu sei, eu entendi isso. Isso talvez eu já até sabia, mas e agora o que eu vou fazer? Né? Eu sempre falo que eu não gosto muito dessa ideia de vou te dar 5 dicas para vencer o sofrimento, 10, 30. Eu acho que eu daria toda a escritura para você, porque só assim para a gente vencer o sofrimento. Mas coisas práticas. Você precisa, se o sofrimento está ligado muito à ideia da nossa crença, então avalie como você tem vivido na luta, nesse relacionamento com o Senhor. A Escritura nos mostra que nós precisamos amar a Deus. Você tem de fato amado a Deus? E amar a Deus não é simplesmente dizer que ama, porque nós sabemos que o amor não é isso. O amor é um exercício prático, é obediência aos mandamentos do Senhor, é de fato buscar viver os propósitos revelados na Escritura. Então, entenda, você tem amado a Deus? Busque amar a Deus. E amar a Deus requer conhecê-lo. Será que você conhece verdadeiramente a Deus? Sabe uma coisa muito interessante? Quando eu vou conversar com algumas pessoas, né, que pedem aconselhamento, e você vai, diversos tipos de problemas, né, você encontra, e você vai vendo, você percebe que muitas das vezes o sofrimento que a pessoa está passando é porque ela não conhece verdadeiramente a Deus. Não conhece verdadeiramente a Deus. Tem problemas teológicos em seus pensamentos, né? Tem problemas filosóficos em seus pensamentos, né? Tem problemas cristológicos em seus pensamentos. E as coisas que mais nós fazemos é ensinar quem é Deus, ensinar quem nós somos diante de Deus, fazer a pessoa a desenvolver esse conhecimento, que não seja apenas um conhecimento teórico, mas também prático. Então, a primeira coisa é amar a Deus. A Escritura diz que nós vivemos nessa caminhada cristã necessitando perseverar. Hebreus vai ensinar isso para nós, que nós estamos numa grande maratona, né? É uma grande maratona da fé, que vai ter obstáculos. E nesses obstáculos, muitas das vezes, nós precisaremos de uma força a mais para conseguir ultrapassá-los. E essa força a mais está no Senhor, né? Então nós precisamos, né, conhecer para correr. E nessa corrida,
o pecado geralmente nos assedia. Hebreus vai dizer que há um pecado que tenazmente nos assedia, que tem um sobrepeso, né, que muitas vezes nós não deixamos ele de lado e queremos carregá-lo nessa corrida. Então essas coisas precisam ser aplacadas. Então procure entender o seu coração, entenda os seus desejos, veja se você não está sofrendo porque você de fato está buscando algo que não agrada a Deus. Agora, se você está sofrendo porque você busca e vive uma vida santa e reta perante o Senhor, continue fazendo isso, exercitando cada vez mais a sua fé, para que você de fato saia desse momento mais maduro, pois é essa a finalidade do sofrimento, mais experiente no Senhor, mais íntimo no Senhor. Então, veja isso também. Outra coisa importante e eu gosto muito de Hebreus, né? Eu estou falando muito dele porque eu preguei uma série em Hebreus, não todos os textos, mas eu preguei uma série em Hebreus que foi edificante para mim também. Hebreus sempre fala da ideia de igreja. Nós temos que viver em comunidade, a importância da igreja nesse processo. Quando ele vai falar sobre disciplina, ele fala, olha para a igreja. Quando ele vai falar no capítulo 12 sobre as lutas que nós temos que deixar de lado, porque essas lutas estão atrapalhando o nosso exercício da fé, ele vai falar da igreja. Então veja, a igreja é uma comunidade que tem um propósito, nos ajudar. Nós temos como carregar aquele membro que está faltoso, aquele membro que está com dificuldade, aquele membro que de fato está experimentando o amargor da alma. Então nós somos igreja, nós precisamos ajudar. E hoje, por conta da pandemia, as pessoas estão se escondendo em suas próprias casas e não estão recorrendo à igreja. Então, vamos, se não puder ir à igreja, vamos encontrar a igreja online. Então é muito importante. A Escritura sempre fala que nós temos que carregar a carga uns dos outros. Nós somos membros de um corpo e esses membros precisam estar bem e os outros membros podem ajudar no processo que aquele que está com dificuldade está passando, poder ajudá-lo, levar o remédio que ele precisa, né, estender a mão amiga. Então isso é viver o cristianismo. Então amar a Deus, conhecê-lo, tentar entender o coração, para ver se você não está focado nos seus desejos, a fim de viver uma vida que agrada a você e não a Deus, e buscar a igreja como recurso que Deus deixou nesse mundo, a fim de nos ajudar nessa longa caminhada que temos que desenvolver até a volta dele. Então, acho que esses três são bons exemplos práticos, né, para nos ajudar nesse momento. Não tenha vergonha, procure a igreja, procure os seus pastores, abra o coração, escancara a sua alma. Nós estamos aqui para ajudar. Confia. E você sabe em quem você pode confiar. Então busque essas pessoas. Né, é muito importante, porque no sofrimento que nós precisamos é esperança. É esperança. Então busque ajuda. É verdade, muito bom. E esse Ministério do Aconselhamento Bíblico é uma bênção, né, pastor? Assim, a gente deixa até o telefone da comunicação à disposição, se você quiser saber mais sobre esse ministério, né? Às vezes até para implantar na igreja, né, pastor? O telefone está aparecendo aí na sua tela, é o 98149-8444. Pode mandar suas dúvidas, também anota esse telefone para quando você quiser, né? Tem uma ideia, pode perguntar também, além dos comentários aqui, né, Pedro? Isso, e tem um programa, né? Toda a playlist aqui no canal de aconselhamento bíblico. Muito então, conteúdo. Muitos temas também para aprender. Tem o pastor Roberto falando sobre ira, tem o pastor Alberto falando sobre um monte de assunto também, pastor Tiago. Tem programa ao vivo, quinta-feira, aqui aconselhamento bíblico, e os ministérios funcionando, né? Então, meios para se comunicar não faltam. O pessoal no chat aqui está participando bastante, muito legal. A Débora falou que chegou depois porque estava voltando de outro país, olha que chique. Não, eu acho que foi outra coisa. Então eu li errado, ó. Acho que era a continuidade de uma história ali, se eu não me engano, eu vi um trechinho ali. A Lídia deve conhecer bem essa história. Minha irmã. A Estela Mares falou que há 17 anos atrás o sofrimento bateu na porta dela, foi muito difícil, mas hoje, pela graça de Deus, vejo e creio que tudo foi para a honra e glória dele. Deus abençoe a todos, amém. Muito legal também a Ruth aqui com a gente, todo mundo comentando sobre isso, né?
é ruim de passar, mas depois de você reconhecendo e ver que foi todas as coisas cooperam, né? Tudo, quando você vê o plano geral, mesmo às vezes quando você não consegue enxergar, de saber que é tudo para a glória de Deus e Deus está no comando. Queria pedir para o pastor, então, dar uma mensagem para o pessoal que está aqui em casa. Aqui em casa não, né? Aqui em casa estamos nós, o pessoal lá na parte da edição. Então tem gente aqui em casa. Muito Que bom. o programa está tão descontraído aqui, ó, como Tá se tão estivesse conversando com gostoso, vocês. é verdade. Na casa de vocês. Antes de pedir para o pastor dar uma palavrinha para quem está nos assistindo aí. Ótimo. A respeito desse tema. Ótimo. Meus irmãos, o tempo é muito pequeno para a gente poder trazer a solução, até porque nós não temos a solução para todo tipo de problema. Então, entendam o seguinte: sofrimento é algo real. Toda a Escritura vai nos revelar sobre isso. Você vai ver isso em Gênesis, você vai ver isso em Êxodo, você vai ver isso no período dos juízes, dos reis. Você vai estar lá com os livros de sabedoria, mostrando, né, aquilo que esses homens do passado passaram, viveram, experimentaram. Você tem diversos livros da Bíblia que vai nos ajudar em relação a isso. Então não tem como numa hora pequena, trazer tudo isso para vocês. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: primeira coisa é que você não está sozinho. Lembra que Jesus é o nosso Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco. E veja, quando Cristo ele desceu para assumir a forma humana e se tornar homem conosco, ele não veio apenas para morrer na cruz, que era o propósito maior, mas ele veio também para sofrer. E esse sofrimento é para nos ensinar que ele passou tudo aquilo para nos dar vida. Enquanto nós passamos pelo sofrimento, nós temos vida, porque a maior obra que o Senhor fez, um grande milagre que ele fez, foi de fato nos transformar para sermos filhos, assim como ele, e viver para glorificar o nome dele, com a certeza de que nós já somos justificados. Essa justificação é uma confirmação de que nós estaremos no céu juntamente com ele. Nós podemos caminhar nesse sofrimento com essa certeza, mas nós precisamos assemelhar a Cristo para chegarmos lá, e por isso nós precisamos passar por essa lapidação do Senhor. Dói, e dói muito, mas é bom. É bom, sabe por quê? Porque você será uma outra pessoa. Mas entenda, esse Emanuel, o Deus conosco, ele te deixou um consolador. João 14 vai ensinar isso para nós. Quando os discípulos estavam desesperados, ele vai dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for, eu vou lá, teria dito que eu vou lá preparar um lugar para vocês. E depois ele vai falar: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador está conosco, o Espírito Santo é que nos ajuda a exercitar a nossa fé, a perseverar, a caminhar na segurança com ele. Então entenda isso. Leve o seu sofrimento para Cristo. Ele está pronto para poder te ajudar. Outra coisa, Jesus Cristo, né, ele é conhecido inclusive como homem de dores. Então veja o sofrimento em Cristo e veja que esse sofrimento em Cristo tem um propósito no seu desenvolvimento. E por fim, o sofrimento tem muito a ver, como nós falamos, com a nossa crença, com a nossa descrença. Então entenda aonde está a sua crença nesse relacionamento com Deus e com o mundo. Esteja no mundo, mas vivendo para Deus. Não viva no mundo vivendo para si mesmo, mas viva no mundo olhando para as coisas do alto, buscando as coisas do alto, porque esse é o nosso propósito. Essa é a nossa finalidade, é viver para a glória de Deus. Então essa mensagem que eu deixo para você, que Deus venha nos ajudar a passar por essas lutas e nos aperfeiçoar cada vez mais, a estarmos mais aptos a desfrutarmos dessa glória eterna que está reservada. Tiago vai dizer que bem-aventurado aqueles que passam pelas provações e em perseverança suporta cada uma delas, porque há uma coroa, a coroa da vida está reservada para os seus.
nós podemos ter essa certeza, ela está lá, nós vamos desfrutar dela. Apesar das lutas, nós vamos desfrutar dela, porque isso está confirmado, o Espírito Santo já está em nós e selou isso para vivermos a eternidade com Cristo. Então caminhe com essa esperança. Fé, esperança e amor. Essa tríade é a tríade fundamental da vida do crente. Tenha isso, exercita isso para a glória de Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Que isso, gente, que mensagem belíssima. Olha só como é bom. E é um incentivo para buscar os pastores, buscar a igreja, a comunhão, como o pastor falou, né? Isso aqui de maravilhoso que a gente está ouvindo é só um pouquinho do que é andar junto com o corpo de Cristo, buscando a suficiência, buscando as escrituras, né? Muda a vida, né, pastor? É a força, a vida tem verdadeiramente sentido, né? Muito obrigada, pastor. Agradeço. Por ter dedicado seu tempo, a gente agradece demais, né? Ontem falamos sobre gratidão aqui, somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito, desde antes da fundação do mundo, né? Pelo que Ele é, por Ele, né? Obrigada mesmo, pastor. Eu que agradeço vocês que têm nos convidado para participar. Esse é um momento único de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos as boas novas. Essa é a oportunidade que Deus deu e eu quero agradecer muito à Igreja de Pinheiros por essa iniciativa de montar uma TV e ficar 24 horas online, mostrando o Evangelho da graça no meio dessa desgraça que estamos vivendo nesse mundo. E somente essa graça que vai nos ajudar a passar por todos esses sofrimentos. Então, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a igreja, abençoando vocês que têm se doado a fazer esses programas, né? Então, eu estou muito feliz com tudo isso. Estamos, graças a Deus. Agradecemos ao Senhor, né? Fenomenal essa entrevista, gente. Eu assisti de novo e é muito bom poder ver a soberania de Deus, né? A soberania de Deus, eu acho que é o que mais nos chama a atenção, e algo que me chamou muito a atenção é que quando o pastor falou que quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente entende o sofrimento. Olha que forte, né? É muito forte isso. E eu quero comentar aqui que tem muitas pessoas acompanhando e gostando também desse tema. O Rogério falou que o sofrimento nos faz crescer espiritualmente. Se tiver tudo bem em nossa vida, podemos nos acomodar. Olha só, é verdade. O Rogério participou bastante, falou que o Senhor sofreu e não estamos livres. Inclusive, a dica do livro de hoje fala isso. O Guilherme falou, bom dia, galera, Deus abençoe, graça e paz. Sofrimento em Cristo forja nosso caráter. É verdade, Guilherme. E a Vanessa também falou muito edificante esse estudo. O Valdinei falou boas palavras, pastor, principalmente sobre a importância da igreja nesse tratamento, também é muito importante. O Paulo Geraldo também, a Silvia Helena falou muito bom, o povo de Deus também sofre por falta de conhecimento. É verdade, Silvia. A Jaci falou, bom dia, família PP, Deus nos abençoe. Que bênção poder falar sobre isso. Gostou da entrevista? Gente, é muito bom poder ver, depois tem dica do livro ainda, e ver que, eu gostei de uma parte que ele fala que Tiago, né, fala que Deus não tenta a ninguém, né, que o sofrimento ele pode ser para a glória de Deus, o sofrimento quando é para a glória de Deus ele não nos tenta, né, mas ele nos aperfeiçoa. Isso aí, a ideia do sofrimento de Cristo é nos aperfeiçoarmos para glorificar a Ele, aperfeiçoarmos cada vez mais a imagem de Cristo, né. É isso aí, gente. Dica do dia sobre o sofrimento e a graça de Deus, agora ao vivo, né? Com a Letícia aqui, que vai trazer todo dia uma dica do dia, uma boa ideia, né? Bom dia, Lê. Bom dia, Lícia, tá bem? Bem, graças a Deus. Bem, hoje a gente tá bem, a gente sofre, mas a gente ainda tem a plena satisfação em Cristo, né? Que é essa que fecha tudo, né? É verdade. Mas, Lê, tem alguns dias que a gente sofre também. O que me chama a atenção é que temos sofrimentos grandes, né? Já tive um que foi o mais pesado da minha vida, que foi a perda do meu pai, e tem sofrimentos pequenos do dia a dia, que também são sofrimentos, né? E que a glória de Deus também se manifesta nisso, né? Sim. Semana passada eu tive uma conversa com o pastor Alberto. Pastor Alberto, um abraço, sempre está aqui com a gente. E eu comentei uma pequena peripécia do meu dia, né? Uma coisa do meu coração. E ele, como conselheiro bíblico muito sábio, assim, numa conversa do dia a dia, falou: sabe o que a gente tem que lembrar? Que o céu não é aqui ainda,
né? A gente tem que lembrar que a gente ainda está nesse mundo pós-queda e que esse é o lugar de sofrer mesmo, esse é o lugar para a gente passar por tudo isso. Quando ele falou isso, a Paula estava comigo, né? A gente começou a refletir nos pequenos sofrimentos do dia a dia, né? Que a gente tem que, se a gente sofresse, lembrasse, mas é aqui que eu tenho que passar por isso mesmo, porque lá na eternidade não vai ter. Então, é aqui o momento de passar por isso e ainda mais. Deus não joga nada fora, né? A gente sempre fala disso. Então, é um lugar em que a gente vai passar por isso e isso ainda vai redundar em glória para Deus. Isso ainda vai trazer coisas boas, né? E experimentar a esperança da vida eterna aqui, porque outro dia eu vi um programa que a gente estava fazendo que falou, se a gente não desejar as coisas eternas, como que a gente vai... santidade, era isso. Se a gente não desejar santidade, como é que a gente vai chegar lá se o céu é só santidade, né? Então, nós temos que experimentar da esperança que nos traz em meio a esse sofrimento, que é a eternidade, né? Experimentar essa bênção de Deus, que é a esperança, né, em meio ao sofrimento, né, Lê? Exatamente. Eu acho que é interessante a gente falar disso, porque o crente ele consegue experimentar de forma paradoxal toda a vida, né? É experimentar a felicidade ainda no sofrimento, é passar por esse mundo tenebroso ainda com esperança. Então, Deus é muito sábio, ele cria essas linhas, essas mesclas, para que a gente encontre a glória dele, para que a gente encontre a graça dele, né? E reverencie o nome dele. É verdade. Antes de dar a boa ideia em relação a esse tema, Lê, eu acho interessante, vou fazer um comentário, que todos os assuntos eles vão se entrelaçando, né? Você vê aqui a Letícia também faz roteirista também, além de apresentadora, e a gente vê que os assuntos das escrituras, eles vão fazendo assim, vão se encaixando, né? Que nem a gente está falando de sofrimento à graça de Deus, lembra do programa de santidade. Aí vem, o quanto mais a gente estudar a palavra e conhecer a Deus, mais a gente entende o sofrimento, né? Exatamente. Eu estava roteirizando agora as boas ideias, né? Falei assim, tem que preparar aqui as coisas. E tem muita dica que a gente vai ver aqui ao longo do tempo que vai servir de um tema para o outro, que vai ser muito interessante para a gente mesclar, e se a gente for colocando bons hábitos na nossa rotina, vai ajudar a gente a passar pelo sofrimento, vai ajudar a gente a crescer em santidade, vai passear por vários temas aí que a gente vai comentando, né? Que é demais, né? Agora, fala a boa ideia sobre o sofrimento e a graça de Deus, Lê. Eu estava pensando aqui, né? O sofrimento. Quando a gente passa por sofrimento, a gente tem uma turbulência de sentimentos dentro da gente. De emoções de também, emoções. A gente chega até... O nosso corpo, às vezes, padece, né? O nosso coração sofre, o nosso corpo também padece. Dá um aperto, né? Triste. A gente começa a ter... Nossa carne começa a sofrer, às vezes, né? Que a gente começa a ter problemas de saúde, enfim. Então, é o espírito e a carne, né? A gente vive essa luta aqui dentro. E esses sentimentos, essas emoções, elas são complicadas. Como que a gente lida quando a gente está passando por um momento de sofrimento, de angústia? E quais os passos que a gente pode dar para ajudar a gente a passar por esse momento de uma forma mais leve, né? Então, eu separei 3 dicas aqui para você aí de casa. Está passando por um momento angustiante? Está querendo passar por esse momento de forma mais leve? Então, 3 dicas. Primeiro, escreva seus sentimentos. Se a gente for parar para ver grandes homens de Deus, assim, a gente sempre cita esse grandes homens de Deus, a gente já aprendeu que não existe, mas no sentido de homens que tiveram uma repercussão por livros, eles escreveram os sentimentos deles. Se você for ver Spurgeon, os devocionais do Spurgeon, os devocionais da Susana Spurgeon, da esposa dele, Elizabeth Elliot, vários homens escreveram os sentimentos deles. Então, escreva os seus sentimentos. Quem sabe amanhã ou depois os seus filhos ou alguém lê aquilo e se sente confortado, né? Acolhido por saber que existem pessoas que passaram pelo mesmo. Escreva os seus sentimentos, nem que seja só para você entender como que está funcionando ali dentro todo o caos na sua mente e no seu coração. Segundo, ore e pense sobre esses sentimentos, sobre esses assuntos. Pense biblicamente sobre isso. O que a Bíblia está falando sobre angústia? O que a Bíblia está falando sobre sofrimento? Né? Volta aí o programa do Pastor Robert, escuta de novo. O que a Bíblia está falando sobre esses problemas que eu tenho passado no meu coração? Medite sobre isso. E o terceiro e último converse com um amigo maduro e confiável sobre essa situação que você tem passado, né? A gente não pode passar pelos problemas sozinho e Deus preparou a igreja, os nossos irmãos, para a gente passar por tudo isso junto, com ferro afiando ferro, né?
É verdade. E isso é Como importantíssimo. funciona, né, Lê, isso? Como ajuda, como alivia, como dá aquele refrigério. Às vezes nem um remédio tira isso que a comunhão com a igreja dá, né, Lê? Exato. Né? Não querendo entrar nesse meio do remédio, mas às vezes Deus dá um bálsamo que só tem na igreja, que o remédio não vai dar. Exatamente. Né? Que cada um faz sua parte, mas assim, Deus usa todas as formas, ele é soberano. É porque é tudo uma engrenagem, né? A gente não vai conseguir passar por esses problemas, por essas situações da vida sozinhos. Então, às vezes, a gente quer se afundar e aí a gente vai para o remédio, vai para momentos introspectivos, e é bom até ter momentos sozinhos de meditação, de solitude. de solitude na palavra, de entender a palavra, mas é muito importante a gente andar com pessoas, porque isso é um sinal de humildade, de aprender com outras pessoas e de dependência do Senhor, saber que Ele cuida de nós através das outras pessoas também. Então, procurar pessoas maduras, pessoas que vão nos acolher, pessoas que vão nos exortar, porque às vezes a gente está achando que está sofrendo por questões externas e muitas vezes tem questões internas também, a gente sofre com o nosso próprio pecado. E tem uma enganação muito grande, Clara, Letícia, que eu percebo, assim, até me analisando com o passar do tempo, que é que às vezes a gente se auto-engana achando que ficar sozinho refletindo sobre o problema eu vou conseguir resolver. Isso é uma enganação ferrada, não é? Isso, porque você sozinho... Gálatas fala, né? Carregais as cargas uns dos outros. É melhor que sejam dois do que seja um. A Bíblia fala muito disso, né? De confessar. E eu ouvi uma vez que fala assim, quando você... Aí eu tô falando de pecado já, né? Mas aí não deixa de ser de se abrir com o irmão, né? Quando você confessa para o homem, você é perdoado. Quando você confessa para Deus, você é curado. Não, operado, ou o contrário. Quando você conversa para o homem, você é curado. Para Deus, você é perdoado. Olha que lindo isso. Então, né, é uma via de mão dupla, né? Você vai precisar do seu irmão, ele vai precisar de você. No momento que ele estiver precisando, você pode ser um amparo para ele. Na hora que você estiver precisando, ele vai te ajudar. A gente tem conversado muito sobre isso no aconselhamento bíblico, né? Porque às vezes a gente precisa de discipulado, a gente precisa de pessoas para andar conosco, para nos lembrar das Escrituras e assim... eu posso ser conselheira bíblica e eu posso ajudar N pessoas, mas eu vou precisar de um conselheiro, eu vou precisar de alguém para andar comigo. E aquelas pessoas que eu acompanho vão ser bênção na minha vida para me ajudar a caminhar, para me despertar, para me consolar, para me exortar. A vida com Cristo é isso, não existe maior, né, no reino de Deus. Nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos, e isso é um sinal de humildade, de dependência. É difícil lidar, às vezes é difícil as pessoas entenderem o caso, às vezes é difícil da gente entender, a gente tem um coração duro, mas é por meio dos relacionamentos que Deus transforma a nossa vida também. É verdade. E um detalhe, né, Lê? É para todos isso. Pastores que às vezes têm dificuldade, entendeu? Se tem pastores, esposa de pastores às vezes tem dificuldade de se abrir, né? Então é para todos, para nós, para todo mundo. Exato. Né? Precisa de muito amor nesse trajeto inteiro, né? Do sofrimento, porque a gente não pode sofrer sozinho, a gente tem que chorar. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa de um ombro, né? A gente precisa de um ombro para a gente poder chorar ali e encostar. Então, seja esse amigo, né? Um desafio aqui do Boa Ideia, seja o amigo que ajuda no momento do sofrimento, né? A gente vê aí a história dos amigos de Jó, mas que a gente possa ser um amigo como, por exemplo, Jonatas foi para Davi, né? Que protegia ele do próprio pai dele, protegia ele da perseguição, que foi amigo no tempo oportuno e inoportuno. Então, que a gente seja esse amigo, que a gente ajude as pessoas a passar por esse momento tenebroso da vida. Amém, que bênção. Letícia, eu quero ler o comentário aqui da Rita. Linda, Rita. A Lídia e a Letícia, vocês são bênçãos de Deus. Obrigada pela bênção de ter a IPP na minha vida. Abençoe todos os irmãos da IPP. Obrigada. Amém. Que bênção. O Rogério também falou, irmãos, o Senhor sofreu nos pecadores, nunca estaremos livres do sofrimento, desculpa a sinceridade, mas é isso mesmo, Rogério. E tem uma frase muito boa que daqui a pouco eu vou ler aqui na dica do livro que fala exatamente sobre isso. Lê, obrigada, meu amor. Obrigada muito a bom você. estar com você sempre. É bom, a gente se passa nos corredores, a gente conversa, desabafa também, dá um conselho, é muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Amanhã, se Deus quiser, estou de volta. Isso, se Deus quiser. Amém, amém, amém. Obrigada, minha linda. Olha só, gente. Continuando aqui, vou indicar esse livro maravilhoso, vai aparecer na sua tela, Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, do Timothy Keller. Gente, fenomenal.
Ele fala assim, se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento está para o caráter, assim como o fogo para o ouro. Eu vou ler aqui um pouquinho que fala assim, ó, se você deseja saber quem é e quais são os seus pontos fortes e fracos, deseja ser uma pessoa compassiva e conseguir ajudar os outros que estão sofrendo, quer confiar tanto em Deus que não se abalará com as decepções da vida, deseja ter sabedoria para direcionar a vida, esses 4 desejos são comuns e cruciais, mas nenhum deles é alcançado sem sofrimento. Olha que loucura, esse livro é muito bom e aqui embaixo ele fala assim, vivemos num mundo de trevas, existem muitas maneiras de conservar a escuridão longe de nós, mas não para sempre, mais cedo ou mais tarde, as luzes de nossa vida, amor, saúde, lar, trabalho, vão se apagar. E quando isso acontecer, precisaremos de algo que vá muito além do nosso entendimento, competência e força podem nos dar, muito mais além do que competência e força podem nos dar. Quando o sofrimento e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle da nossa vida e nem nunca estivemos. Esse livro é muito bom. E eu separei uma frase dele que falou muito comigo hoje de manhã e eu quero ler para você, tá? Presta atenção. Ó, peraí, que não é esse que eu mostrei antes para a Letícia, da página 100, desculpa, eu vou abrir aqui na outra página que eu estava conversando com a Letícia, falando com o livro aqui. É esse aqui, ó, achei. Os outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgavam até o trono, mas tu cambaleaste. Está falando de Jesus aqui, né? Quando ele foi levado para a cruz. Contudo, para as nossas feridas, somente as feridas de Deus podem falar. E além de ti, não há outro Deus que as tenha. Somente nas nossas feridas, somente as feridas de Deus podem falar e curar as nossas feridas. E não há outro Deus que tenha essas feridas, que Jesus sentiu todas as nossas dores por nós no nosso lugar. Então, assim, só Deus pode entender o nosso sofrimento, curar o nosso sofrimento e fazermos mais semelhantes a Cristo através do nosso sofrimento. Eu espero realmente que tenha falado com você essa manhã esse programa, falou demais comigo e Deus tem falado, transformado muitas vidas. Assim, quero agradecer sua participação, mas espera aí, gente. Vamos falar de uma coisa alegre agora, que são os aniversariantes do dia. A gente não podia esquecer antes de acabar o programa. Vamos lá, os aniversariantes do dia. Parabéns para Inaya Melo Gomes de Carvalho, também para Joana Carvalho Fernandes, a Lívia Maria Marcelino, a Rosemeire Andrade Soares e a Yara Teixeira Coelho. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito seu ano, seu dia, comemore, vibre aí com o Senhor e que seja um ano abençoado por Deus, que todos os planos dele se concretizem nesse ano e todos que virão, e que sejam muitos para a glória de Deus. Você que está de aniversário em casa aí também, que não é membro da EPP, que eu não falei o nome, feliz aniversário e que Deus abençoe muito. E já estamos chegando no final do programa, lembrando que mês de janeiro tem as reprises aí de programas incríveis, foi muito difícil para selecionar, porque todos os programas aqui, Deus tem abençoado muito, tem falado aos corações, mas a gente conseguiu separar alguns que mês de janeiro a gente está reprisando aí, mas falando mais do tema e participando aqui ao vivo com você. Então, um beijo com muito carinho, com muito amor, que Deus abençoe seu dia, sua semana e a gente não para, conteúdo por aqui não para.